Se você gosta de se vestir igual uma princesinha do campo, então fica até o final do vídeo porque ele é pra você. Hoje nós vamos conversar sobre o estilo cottagecore, descobrir as suas origens, a sua história, as suas inspirações e ver como podemos utilizar ele de uma maneira modesta para agradar a Deus e ainda assim continuarmos com a nossa própria essência, com a nossa individualidade. Então já se inscreve aqui no canal porque aqui você vai ter muito conteúdo sobre modéstia cristã de verdade. E o meu nome é Carol e seja muito bem-vinda ao nosso Céu Estrelado. Afinal de contas, o que seria uma cottage? O que é essa palavra? Porque cottagecore é um nome bem complicado, na verdade. A primeira vez que eu escutei esse nome eu fiquei, quê? Como que se pronuncia isso? Como que se escreve isso? Mas na verdade, cottage nada mais são do que essas casinhas aqui, que são os chalezinhos do campo, aquelas coisinhas bem aconchegantes, bem cara de desenho antigo, de fotografia antiga, daquelas casinhas que a gente olha e fala assim, ah, a minha vovó poderia morar ali para eu passar as férias junto com ela. E core, no caso, nada mais é do que um termo que tem se utilizado cada vez mais e mais para significar uma tendência, como se fosse o aesthetic, né? A estética depois de alguma coisa, ou seja, cottagecore seria a tendência, a estética, o jeito das cottages, desses chalés. O royal core seria a tendência, a estética e o estilo da realeza. E assim por diante. O honeycore é você que se veste como se estivesse usando cores no tom do mel. Aí é nesse ponto que a gente para e lembra que existe tendência para tudo nesse mundo. Então, nada de se prender em caixinhas, vamos aprender sobre os estilos, vamos aprender a nos vestirmos de maneira que gostamos, mas nunca seguindo a moda de maneira volúvel. Vamos encontrar o nosso próprio estilo. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vamos refletir a essência de Cristo por aí, do seu jeitinho, com a sua individualidade também. Mas enfim, voltando aqui, esse core é basicamente esse termo para tendência. E o que acontece? O cottagecore, ele é um estilo que busca a vida no campo, mas ao mesmo tempo de uma maneira um pouco mais romantizada e ao mesmo tempo de uma maneira com um pouco mais de riqueza, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque não é simplesmente um estilo que vai retratar o caipira com pé descalço e dente podre. Por dois motivos. Primeiro que esse estereótipo de gente do campo que coloca dentes podres, roupa rasgada, pé descalço, gente que não toma banho, isso é um absurdo, principalmente criado por Machado de Assis, que retrataram o homem do campo como um homem ingênuo e ignorante, uma pessoa que não conhece as coisas, que não sabe de nada, que não sabe nem sequer falar direito. E é claro, existe um sotaque mais caipira aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que seja? Existe, da mesma maneira que existem sotaques em diferentes estados do Brasil. Então, quem tá mais no Rio fala que nem eu, mais chiado. Quem tá mais no Sul fala com um outro sotaque. Quem tá mais em São Paulo fala com outro sotaque. Isso é normal. Então, nada mais normal do que quem está no campo falar com outro sotaque, né? No caso, quem tá aqui em Minas. Então, todos esses estereótipos ruins a gente vai pegar, amassar bem amassadinho, jogar na lixeira e esquecer deles por aqui. Porque não é verdade. Tudo bem, existem pessoas no campo que acabam agindo assim? Existe. Mas existem pessoas na cidade que se comportam da mesma maneira. Então, tem gente no campo que se veste de forma rasgada? Tem gente na cidade que se veste de forma rasgada. Tem gente no campo que não toma banho? Tem gente na cidade que não toma banho. Então, isso não é exclusividade do campo. Beleza? Então esse estereótipo é algo muito ruim. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, você fala de um cowboy, de um vaqueiro, você vê alguém imponente, de chapéuzinho na cabeça, uma roupa xadrez, uma calça jeans na perna e botas de couro nos pés, por exemplo. Você fala de cowboy, de caipira aqui no Brasil, você imagina alguém de pé no chão, todo rasgado e com dente podre. Vamos começar a olhar para nossa cultura de forma diferente. Mas enfim, da mesma maneira que o cottagecore não tem essa pegada de caipira estereotipado, ele vai para um outro extremo que é a camponesa romantizada. Nada contra a romantização num estilo, eu acho legal, eu gosto, mas o que acontece? Esse estilo se inspira muito na Maria Antonieta, que foi a arquiduquesa da Áustria, que se tornou esposa do rei Luís XIV. E com isso, ela foi rainha consorte da França e de Navarra de 1774 até a Revolução Francesa em 1792, quando ela morreu. E assim, o que acontecia? O jeito da corte, aquele excesso de regras que a gente já conversou no vídeo sobre elegância uma vez, incomodava ela. Não que a gente não tenha que ter regras no palácio, a gente também já conversou isso no vídeo das princesas, mas existem alguns exageros e ela não se adaptou a isso, e por isso o rei presenteou ela com uma vila, algumas centenas de metros do castelo, do palácio.
Então lá foi construído toda uma fazenda para ela realmente, com cottages e com casas de leite, com todo um ambiente de fazenda, só que a diferença é que ela não precisava colocar a mão na massa por obrigação. Ela não dependia daquilo para o sustento dela, então ela não precisava trabalhar no campo para ter o seu sustento. Ela tinha já o sustento da corte, mas ia para lá para refrescar e aliviar a cabeça. Então nesse vilarejo ela acabava desfrutando de todas as alegrias do campo, de toda a tranquilidade do campo, todas as coisas boas do campo ela tinha sem a necessidade de estar realmente ali colocando o seu suor para trabalhar. Então assim, justamente por esse ponto do cottagecore ser inspirado principalmente na Maria Antonieta, não tem como a gente colocar ali como se aquele ali fosse o campo que todo mundo tinha, até porque tinha até mesa de bilhar lá, nenhuma outra camponesa tinha uma mesa de bilhar dentro da sua casa. Só que assim, eu vejo que hoje o cottagecore, ele tá bem equilibrado também, quando a gente pesquisa as referências, porque da mesma maneira que tem essa questão mais romantizada, mais princesinha do campo, ainda assim tem muitas coisas que remetem ao trabalho manual, à horta, ao pomar, a fazer a sua própria comida, a costurar as suas próprias roupas, coisas que certamente a Maria Antonieta não fazia no século XVIII, mas as camponesas de verdade daquela época faziam. Então não é porque esse estilo foi inspirado principalmente numa rainha que nós, princesinhas de Jesus, por termos que colocar a mão na massa, não podemos adaptar todas essas coisas, como já foi adaptado, na verdade, para nossa realidade, que é de colocar a mão na massa de verdade. E assim, o cottagecore, ele é um estilo bem romântico, justamente por essa questão da realeza, de ser sido uma rainha que se importava muito com a aparência também, mas também porque naquela época as mulheres só usavam saias e vestidos, e querendo ou não, isso traz uma feminilidade, porque é algo intrínseco da mulher. Então todas essas coisas se juntaram e se tornou esse estilo cottagecore, que é uma das coisinhas mais lindas do mundo, que é um dos meus estilos favoritos. E só uma janelinha aqui também, eu não tô dizendo que era errado a Maria Antonieta ter uma casa de campo e só aproveitar e só usufruir do campo. Era a realidade que ela tinha. Da mesma maneira que eu, não tendo luxo nenhum, aproveito muito o campo, mesmo tendo que trabalhar botando a mão na massa mesmo nele também. Não há nada de errado em você contratar uma pessoa para te ajudar no campo, que era o caso da Maria Antonieta, mas também não há nada de vergonha de você ir lá e trabalhar no seu próprio campo por não ter dinheiro para contratar outras pessoas, entende? E eu falo isso pra gente não acabar julgando a rainha, né? Ah, ela tava no campo, mas também não fazia nada. Ela estava na realidade dela e certamente, na minha visão, era muito melhor ela estar no campo do que estar na corte. Eu sou super a favor da vida no campo. Então, da mesma maneira que se tem algum fazendeiro rico que não coloca a mão na massa por si só, mas contrata outras pessoas para isso, mas continua morando no campo, assim, para a saúde dele não é tão boa, porque ele precisaria estar ali em contato com a terra também, mas ao mesmo tempo não é algo errado se ele está ganhando dinheiro com outra coisa e está administrando apenas a fazenda. São realidades diferentes, as duas estão totalmente tranquilas. Eu sou super contra também esse estereótipo de que o pobre é humilde e o rico é arrogante. Não, existem muitos pobres arrogantes e muitos ricos arrogantes, existem muitos ricos humildes e muitos pobres humildes. Isso, na verdade, vai de caráter e não de realidade, beleza? Fechou a janelinha, vamos continuar aqui. Porque assim, no fim das contas, esse estilo cottagecore, por mais que o nome só tenha surgido há alguns anos atrás, já existia há alguns séculos, mas é aquilo. Para o jovem usar, tem que mudar de nome. Então, você colocou esse core no final, esse aesthetic no final, e agora tem muitas jovens que estão se voltando para essa questão da vida no campo e acabaram adotando também o estilo cottagecore. Claro, a gente não precisa usar exatamente as mesmas roupas que elas usavam no século XVIII, porque estamos em um outro tempo, temos outros materiais, temos acesso a outras coisas também, então a nossa roupa ela vai sempre acabar tendo um toque a mais de modernidade, embora seja inspirado naquela época. E uma coisa que eu gosto muito nesse estilo também é que ele, tecnicamente, por nascença, ele é modesto, porque como a gente viu as inspirações, né? Todas as mulheres usavam saias e vestidos na época. A questão do decote tinha, principalmente nas pessoas mais ricas, mas na maioria dos casos não existia decote para as camponesas ali, era tudo bem fechadinho. Então, como era um lugar frio também, as mangas eram mais compridinhas. Não que a gente tem que usar manga comprida aqui no calor. Eu sei que a gente está no Brasil, é impossível a gente ficar de capuz o dia inteiro, porque a gente está no Brasil. Mas tô falando da questão da modéstia. Realmente é um estilo que nasceu muito modesto. Tem calças hoje que as pessoas colocam no estilo cottagecore? Mini saias cottagecore? Shorts cottagecore? Tem.
mas na sua essência, na sua raiz, ele é um estilo bem modesto e continua sendo 90% bem modesto hoje. Então, você quer se parecer uma menininha do campo? Uma saia longa, um vestido longo, ele vai ser assim, a peça-chave para você colocar e todo mundo olhar e falar assim, olha, saiu de um livro de vida no campo. Aventais é uma coisa que vai remeter muito ao cottagecore, porque embora Maria Antonieta não precisasse colocar a mão na massa, as camponesas do século XVIII, que no caso eram as pessoas que inspiravam ela a ter uma vida no campo, usavam os aventais justamente por ter um trabalho manual, ter que colocar a mão na massa dentro da cozinha, colocar a mão na massa lá fora e assim por diante. Tons terrosos, justamente porque na época, para as camponesas normais, os tons que teriam seria o quê? Algodão, que já vem num tom terroso, linho, que já vem num tom terroso, cores mais escuras assim, porque não se tinha tanto acesso a pigmentos também, ou então, para a questão quando tende um pouco mais para Maria Antonieta, tons mais clarinhos, mais tons pastéis, que também indicavam a questão da realeza também nesse ponto, porque aí eram pigmentos rosinha, azulzinho, verdinho, eram pigmentos que iam remeter para a realeza. Então o cottagecore, como ele transita nesses dois, ele tem muitos tons terrosos, mas também tem muitos tons pastéis, botinho nos pés, porque quem trabalha no campo não dá para sair de sandalinha por aí, embora eu ache algumas sandalinhas, umas sapatilhas muito bonitas. Para você trabalhar no campo, tem que ser uma bota no pé, não tem muito para onde fugir, um sapato fechado, chapéu de palha, que é a coisinha mais fofa, você vai trabalhar embaixo do sol, você precisa se proteger, e a palha era um material que estava mais disponível ali para se fazer um chapéu para quem estava no campo, muito mais do que um tecido. As meinhas, elas acabaram se transformando muito características também no cottagecore, essas meinhas mais femininas. Eu creio que essa parte venha mais já da Maria Antonieta, já que ela era uma rainha, ela poderia ter uma meia um pouco mais delicada, um pouco mais detalhada, um pouco mais trabalhada. Já as camponesas teria simplesmente uma meia simples para colocar ali, para não machucar o pé enquanto estava usando a bota, que provavelmente era de couro e se fosse um couro duro, iria machucar o pé e deixar chulé também. De novo, tendendo pro lado da Maria Antonieta, a questão das mangas bufantes também vão pegar um pouco mais. Maria Antonieta foi uma mulher muito de ditar a moda também, né? Ela estava muito ali envolvida com a questão da moda. E mangas bufantes lembram muito essa questão da princesa, da questão da realeza, porque trazia imponência, né? O tecido não era algo fácil. Então, quanto mais tecido você tinha na roupa, mais rico você era. Quanto menos tecido, mais pobre você era. E o último ponto característico aqui do cottagecore que eu separei seriam essas estampas, florzinhas, animais, bichinhos, coisinhas que remetem ao campo. Eu creio que essa questão da estampa é muito mais para Maria Antonieta, vamos ver se a gente encontra umas fotos dela e coloca aqui com ela com alguma roupa estampada, do que para camponesa padrão, para camponesa normal do século XVIII, porque provavelmente se elas não parassem, não tivessem tempo para bordar um desenho ali, a roupa seria lisa e pronto, não teria muito o que ser feito. Vamos analisar agora alguns exemplos de roupas que eu separei aqui do estilo cottagecore. Começando por esse aqui, que eu tenho 99% de certeza que é do ateliê Little Woman, que eu falei no outro vídeo aqui no canal. E eles são assim, a coisa mais fofa do mundo, eles são muito simples, mas você vê que lá atrás tem um verdinho com um avental, aqui na frente tem um outro com colete, todas elas com essa golinha boneca, que são essa coisinha mais delicada e fofa do mundo. Manguinhas bufantes, pregas, né, vestidinho rodado, esses botões que são forrados, apaixonante, esses babadinhos ali, são detalhezinhos que eu acho lindo. Passando para a próxima foto, essa aqui já é uma foto bem moderna no cottagecore. Então você vê que tem uma saia ali rodadinha, que tem um bolso ali, que é essa questão do utilitário, né, que é igual ao avental, e tem uma blusa que tá com delicadinha, né, tem um lacinho ali do lado, tem uns bichinhos, uns desenhos, eu não sei se são arvorezinhas, florzinhas na estampa dela. Isso vai remeter ao cottagecore, mas ainda assim já tá mais moderno, porque não existia t-shirt no século XVIII. Hoje em dia já existe. E é basicamente uma t-shirt e uma saia, mas que pelas cores, pelo estilo do bolso e pela estampa, acaba remetendo bastante ao cottagecore. Passando para a próxima foto, totalmente camponesa do século XVIII, tanto a mãe, tanto o bebezinho, tá a coisa mais linda. Você vê que são estampas bem simples, só tem o xadrez de estampa, que provavelmente é no avental, e o resto é praticamente linho liso, só tem os detalhes da costura, que se torna algo muito bonito. O tecido é natural, ou seja, é algo que deixa você respirar, você pode trabalhar no campo. E até o pregador de roupa dela é vintage, que coisa fofinha, sonho, meta de vida. Próxima foto, você vai ver aqui uma menininha que também tá bem camponesinha, e ao mesmo tempo também tem os detalhezinhos de alguém que não é tão pobre do século XVIII, porque tem os babadinhos, tem aquela golinha ali mais arrumadinha, tem a manguinha bufante, é uma camponesa, vamos dizer,
classe média. E tá muito bonitinha também. A próxima também, você vê que a saia é xadrez, a blusinha ela é bem levinha, ela tem umas preguinhas aqui em cima na gola, mas ao mesmo tempo ela tem botãozinho na manga. Ela é meio balão essa manga. E esse avental também ele tá muito lindo, ele tem um bordado. Esse bordado aqui eu não sei, ele tá parecendo bordado feito em máquina. Obviamente não tinha máquina de bordado na época, no século XVIII, mas nada que eles não pudessem fazer à mão com um pouquinho de paciência. A cestinha de palha também, coisa mais linda do mundo. E o penteadinho dela também, uma trancinha ali presa com uma fita, ou seja, a fita tá ali prendendo o cabelo junto com a trança, e aí ela pode sair dali e colher flores e colher frutas de uma forma mais romantizada, e também meter a mão na massa, pegar uma enxada e cavar um buraco, e o cabelo não vai atrapalhar, que o avental vai proteger a roupa, e eu sou muito a favor de ter avental bonito e usar ele para trabalhar. Aí passando pro outro, tá bem a vibe de, vamos para o campo fazer um piquenique? Chapeuzinho de palha, vestidinho xadrez, manguinhas com rendinha, a cestinha de palha padrão. Eu tô doida por uma bolsa de palha, gente, misericórdia. E a sagolinha, que também é bonequinha, que eu acho muito fofinha. Ela provavelmente chega aqui atrás e forma um uzinho atrás de renda, a coisa mais lindinha do mundo. Próxima, mesma menina, um vestidinho todo azul com os detalhezinhos aqui na frente, junto com o botão, uma golinha bonitinha. Enfim, manga comprida, coisa mais linda, mais modesta do mundo. Esse cinto também tá lindo. E esse próximo, eu sou apaixonada, porque eu tô doida por uma roupa assim, que tem essa golinha assim, golinha náutica. Gente, isso aqui é muito cara de praia. Essa aqui é basicamente uma casa de campo na praia. Então, tem ali a saia comprida com os preguiadinhos, tem até uma segunda, né, como se fosse duas Marias a saia, a manguinha mais comprida, mais bufante também, essa golinha que é a coisa mais linda de gola náutica, e o chapeuzinho de palha também, coisa mais fofa, sair para um passeio na praia. Próximo, ela tem um lencinho na cabeça que eu achei, lindo, eu achei legal destacar isso, porque às vezes a gente não quer amarrar o cabelo em si, mas a gente pega um paninho, amarra aqui, protege de poeira quando vai varrer a casa e dá um charmezinho, né? O cabelo, além do mais, ele fica preso aqui atrás, né? Porque o lenço tá segurando aqui atrás, tá fazendo as coisas na casa. Eita, não vai cair cabelo na comida, não vai ficar caindo cabelo na cara enquanto você varre, enquanto você limpa alguma coisa. E aí você segue o conselho de Ellen White de não ficar parecendo um espantalho em casa, porque olha só que bonitinho esse bordado que tem nesse lenço, não é mesmo? Outra foto também é um vestido de linho, muito simples, mas muito lindo. Essa manguinha lembra muito um vestido rosinha que eu tenho de linho também. Os botõezinhos, porque antigamente não tinha zíper, eu acho que vocês sabem disso. No século XVIII não tinha zíper, então todo fecho que tinha que fazer ou era botão ou então eram cordas igual ao do espartilho, né? Você colocava o barbantinho ali, puxava e ajustava. Tanto é que o espartilho, ele tem uma fama muito má hoje, as feministas fazem um auê, mas o espartilho nada mais era do que uma sustentação para debaixo da roupa, igual a gente usa hoje. Só que algumas pessoas, por causa de vaidade, apertavam demais, colocavam um número menor, como muitas pessoas hoje compram roupas no número menor para se dizerem mais magras e ficam ali sufocadas e sem ar. As pessoas apertavam muito os espartilhos e ficavam sufocadas e sem ar por causa de vaidade. Mas não era uma regra. As mulheres não faziam isso por regra. Normalmente elas só colocariam aquilo ali, colocariam a roupa por cima e viveriam livres, leves e soltos por aí. Então, esse espartilho não era nada de instrumento de tortura. Enfim, ela também tem uma faixinha na cabeça, ela tem um paninho, esse paninho tá simples, parece que é o mesmo pano do vestido. Sobrou um retalho do vestido, cortou ali o triângulo, usou como lenço e ficou a coisinha mais bonitinha do mundo. E a cestinha de palha como padrão. Esse look aqui eu acho a coisa mais linda, essa jardineira. Ela tem uma blusa florida com mangas bem balão, bem larguinhas. Uma jardineira muito linda, muito simples, mas muito fofa também, com um bolsinho ali com um bordado. É um coelhinho que tá bordado, não é? Acho que é um coelhinho que tá bordado. Tá transitando muito bem entre a camponesa Maria Antonieta e a camponesa padrão. Olha só, essa daqui, por exemplo, ela tá com um suéterzinho e com uma blusinha branca, com umas detalhezinhos, com umas rendinhos, umas brincadeirinhas embaixo, e uma saia que também ela parece ser um tecido que tem uma transparência ali, mas tem um forro ao mesmo tempo. Tá bem modernizado também esse daqui. Mas é aquilo, pegou a inspiração da época e colocou de uma forma que seja possível usar com as roupas que temos hoje. Porque assim, você não vai encontrar em qualquer loja uma roupa que se pareça assim, exatamente igual a uma do século XVIII. Até porque essa aqui não é exatamente igual a uma do século XVIII. Você pode pegar a inspiração, os detalhes e trazer para sua realidade, para o seu próprio guarda-roupa. Então, um suéterzinho, uma blusinha branca com bordado, uma sainha e fechou. Essa outra aqui também é da Little Woman Atelier, você consegue
até ler aqui, eu acho que tá escrito Little Woman. De novo, é aquele mesmo vestidinho que a gente viu no primeiro look da golinha boneca verde. Tem um lacinho na cabeça e um avental super fofinho, super bonitinho, que tem um bordadinho aqui na cintura para dar um charminho a mais. E assim, saia para fazer tudo, desde uma caminhada até um pão, você vai ficar muito bem arrumada, elegante, bonitinha, fofinha e muito princesinha no campo. E por fim, misturando bem essa questão dos modelos de camponesa mais simples, mais padrão, com as cores da Rainha Antonieta, esse look aqui eu achei a coisa mais bonitinha do mundo em relação a tom pastel. Tem um chapéuzinho de palha, uma blusinha super simples de botão ali com manguinha comprida, ela só juntou um pouquinho a manga, verdinha clara, e um vestido que sobe assim, né, uma jardineirinha que sobe um avental. Então é uma saia rodada, mas que aqui em cima sobe como se fosse um aventalzinho. Fechou com chave de ouro isso aqui. Eu super usaria esse look, é a coisinha mais fofa do mundo. Iria pra culto, iria trabalhar na cozinha, iria pra qualquer lugar. Porque eu gosto muito dessa versatilidade das roupas modestas, porque ao mesmo tempo que elas são bonitas, elas são muito simples, então elas transitam muito bem no ambiente. É claro que a gente tem a roupa de ir pra praia, tem a roupa de treinar, tem a roupa de ir pro culto, mas mesmo assim, se você tiver que sair de um lugar ao outro, você não vai estar inadequada. E assim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se identifiquem com esse estilo, porque olha, esse aqui é um estilo que tem meu coração. O Light Academia tem meu coração, o Old Money tem meu coração, mas esse aqui, ele tem uma parte muito especial do meu coração. Eu moro no campo, tem muito sentido eu usar esse estilo aqui, mas mesmo que eu morasse na cidade, estivesse desejando ainda ir pro campo, eu usaria com certeza esse look, porque ele é muito lindo, é muito fofinho, eu me sinto muito princesinha do século XVIII. E eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Deixa a sua inscrição, o seu comentário, a sua curtida, isso é muito importante pra mim. Lembre-se que você tem cupom de desconto na C&A para procurar as suas roupas modestas lá com o cupom Nosso Céu Estrelado. E lá no meu Instagram, Nosso Céu Estrelado 7, você encontra as peças que a minha mãe costura, que são muito cottage core também. De uma maneira exclusiva, vocês podem se comunicar comigo via DM e escolher o seu modelo, pedir o seu modelo, e você vai ter um modelo exclusivo com tecidos exclusivos, especialmente feito para você. O vídeo ficou muito grande, eu tô sem saber o que falar, tô confusa. É isso. Fiquem com Jesus, até o próximo vídeo. Tchau!